Você já conhece o professor Sorella? Não. É o professor titular lá dele, do grupo dele. Quem você trabalha com o Sorella? Mas trabalha no grupo do Sorella, né? Você trabalha com o Márcio, que foi estudante do Sorella, e você com o Vitor. Do Márcio também. Esse Sorella Silvio Sorella, lui é de Campobasso, Molise, né? De Molise. E lui lavora com confinamento Young Mills, ha fatto la tesi con Carlo Becchi, dopo ha conosciuto, è venuto qua, insomma, l'ho invitato in Brasile, ha conosciuto la moglie qua, si è sposato, è rimasto in Brasile, oggi è ordinario al Gash. C'è Silvio Sorella, c'è Francesco Toppan qui, c'è questo ragazzo Londrina, ce n'è un altro a Campinas, e ci sono io qua, e adesso ci sono due brasiliani che fanno assim, se lui fosse l'anno prossimo, vai a Trieste, e lui è di Napoli, napolitano. Então tá, depois vai fazer um dia no final, fazer uma bela pasta per noi, si fa, facciamo qua uma spaghettata, né, no final do curso aí, se Deus quiser. Então vamos lá, Tchauquinho. Bom, então, como eu estava falando, nós vamos agora olhar a segunda parte, que é descobrir uma estrutura de Young Mills que já convive com o modelo Sigma, independentemente das isometrias. Então, vamos lá. Então, só lembrar o seguinte, vamos retornar aqui a nossa ação do modelo Sigma. Tudo isso está valendo em D dimensões, que são as propriedades quânticas que te fazem diferir bem a dimensão 2 das demais dimensões, mas a estrutura é a mesma. Muito bem. Bom, então vamos olhar as equações de campo aqui. Vamos fazer variações em relação a φ, né? Vamos dar uma olhadinha nas equações de campo, porque é a partir das equações de campo que nós vamos começar a perceber que tem uma estrutura de Young Mills. Então, fazendo a variação em relação, então vamos variar isso aqui, variar isso aqui, variar isso aqui. O primeiro termo vai ser a variação da métrica. Variação da métrica, então o que? O meio, nós vamos ficar o meio da variação da métrica. Vamos derivar a métrica em relação a φ, kappa, e aí a variação em relação ao botar aqui delta φ kappa, né? Então fiz a variação da métrica em relação a φ, derivo em relação a φ kappa e vario φ kappa. E aqui mantenho φ, φ j. Depois vamos fazer a variação aqui. Então vamos ter aqui mais um meio. Então, bom, vamos ver que vai. Vamos fazer essa variação. Isso, depois fazer essa variação. Essas duas variações, devido à simetria da métrica, a gente vai poder juntar numa só. Podemos colocar algo desse tipo assim, G e J. Mais um meio, então vamos fazer agora a variação em relação a esse φ aqui. Então vai ficar dI, delta φ, dI φ j. E depois a mesma variação com relação a φ j. Aí, claro, aqui esses índices, né, são todos índices saturados, a gente pode trocar o I com J, o J com I, I vira J, o J vira I, e aí a gente vê, como a métrica é simétrica, a gente vê que esse termo aqui, esses dois termos são iguais. Então, esse fator, pode botar aqui e tirar esse fator 2. Então, ficamos assim. Claro que aqui a gente tem essa, vamos liberar aqui. Então, aqui a gente já tem esse delta φ kappa, vamos botar aqui no meio, derivada kappa, o G e J, dmi φ, dmi φ j, e aí aqui o delta φ kappa. Só selecionar isso. E vamos trabalhar esse termo aqui, em que nós vamos fazer, claro, vamos ter que fazer essa integração parcial para poder liberar esse cara aqui. Então vamos produzir aqui um termo que vai ser a derivada do G e J, a derivada dmi J, para poder fazer a integração parcial. Essa derivada vai ter que atuar nesse produto. Então vai ficar primeiro a derivada atuando na métrica, vezes o delta φ, que foi liberado, vezes o dmi φ j. E
Depois, só que a integração por partes, ela pede um sinal menos. Aqui, então um sinal menos, que a gente vai estar fazendo, né, integração por partes, desprezando o termo de superfície, então estamos jogando essa derivada para cá e depois essa derivada para cá. Vai produzir o outro termo que vai ser G e J, delta φ, e aí a gente vai produzir dmi, que é o d'Alembertiano do φJ. Dmi do φJ. Acho que é isso mesmo, né? Acho que eu esqueci de nada. Né? Então, variamos a métrica e variamos os campos que estão nas derivadas e fizemos a integração por partes. Então, a gente pode agora, só por uma questão de uniformização, vamos chamar esse delta φ de φ kappa e esse delta φ aqui também de kappa. O sinal, os dois estão com sinal negativo mesmo? É porque eu faço a integração por partes. Quer dizer, na verdade, eu posso escrever esse termo aqui como sendo derivada de G e J, delta φ, dmi φJ. Menos a derivada de G e J, dmi φJ, é isso, né? Delta φ. Certo? Então, esse termo. Então, produz duas derivadas, dois sinais negativos, a integração parcial e a integração parcial. São duas vezes. São duas vezes. Tá legal? Vamos lá. Vamos agora só apagar isso aqui. Então, a gente já conseguiu fatorar aí, né? Um delta φ kappa. Esse delta φ kappa. E esse delta φ kappa. E aqui a gente produziu, então vamos lá, no meio, então a derivada em relação à coordenada φ kappa na métrica, e agora esse termo aqui, que vai para estou derivando G kappa J em relação a x μ, então isso aqui é a mesma coisa que eu derivar em relação a um xl, um φl, G kappa J, é a linha da cadeia, né? E derivar φl em relação a x μ. Certo? Derivada do G em relação a x μ, a derivada do G em relação aos φs e a derivada do φ em relação ao x. E aí aqui vai ter dmi φJ. E depois esse termo aqui já ficou paradinho. Menos G kappa J, dmi φJ. Então, isso tudo igual a zero é a nossa equação de campo, né? Tem que ter índice livre kappa. LLJJ e o kappa está índice livre aí, tá legal. Agora vamos observar o seguinte aqui. Esse termo aqui é simétrico em LJ. Se eu trocar L com J, esse termo aqui é manifestamente simétrico. Então vamos simetrizar esse termo aqui em LJ. Vamos escrever esse termo aqui como sendo o meio de DL G kappa J mais DJ G kappa. Certo? Simetrizei em LJ. LJ, JL. Bom, então vamos lá, vamos juntar esse meio, né? Então temos aquele termo lá. Vamos fazer o seguinte uma vez. Tem essa métrica aqui. O kappa está índice livre. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar, depois de simetrizar isso aqui, vamos pegar essa equação, vamos contrair essa equação toda com G, por exemplo, Gm kappa. Então, contraindo com Gm kappa, aqui eu vou produzir um delta. E aí, vamos botar o seguinte, vai ficar a equação no meio, vamos colocar assim, Gm kappa. E aí aqui vamos fazer uma outra coisa aqui. Esse vamos botar aqui para depois eu acertar os símbolos, depois a gente renomeia Gm kappa, D kappa, G J. Dmi φ. Dmi φJ. É o primeiro termo, tá certo? Já fiz a contração. Segundo termo aqui, menos o meio. Gm kappa. Aí aqui vamos botar DL G kappa J mais DJ G kappa L.
DI. Aqui que eu acho que a gente pode uniformizar. Como aqui eu botei IJ, esse L está saturado. L, L, L. Então vamos chamar esse L de I. Para poder ficar DNIF I, DNIF J, DNIF I, DNIF J. Vamos chamar o L de I e o L de I. E aqui ficou, eu tenho MK. Então esse J aqui ficou K, então ficou menos DNI, DNI do que M, né? Então agora M é o nosso índice livre. IJ, IJ, capa, capa, M, IJ, IJ, capa, capa, M. Então está sobrando o índice certinho, que é o índice M. Beleza. Agora a gente pode fatorar, né, esse DNIF I, DNIF I, DNIF J está aqui, DNIF I, DNIF J está aqui, e aqui eu tenho DNI desse DNIF M. Vamos fazer o seguinte. Vamos escrever assim, vamos começar. Então eu multiplico tudo por menos 1, vamos começar pelo último termo, que é o termo do D'Alembertiano, DNI, DNI do FIM. Aí vamos ter aqui mais um meio do GNK. Esse termo é comum, né? É comum. Então vai ficar aqui. Mais um meio. Vamos ficar então. Esse aqui é positivo, eu multipliquei esse. Esse aqui vai ficar negativo. E esse aqui fica positivo, né? Vai ficar aqui. DI. GKJ mais DJ GKI. E esse aqui fica negativo, menos GK GJ. Aí fica DNIF I, DNIF J. Igual a zero, não é isso? Ficou negativo, ficou positivo, positivo, ficou negativo. Isso, esse termo que está aqui, ó, no meio de GNK. E agora, datar com esse K aqui, isso aqui é justamente o nosso Cristóforo, é a nossa conexão afim sem torção. É um GN e J. Claro, do fim, né? Tá lá, então é isso mesmo, né? D, vamos fazer o seguinte agora. Então essa equação ficou assim. DMI, vamos colocar assim, DMI e aqui vai ficar mais gama M IJ DMI, por exemplo, vou colocar assim, DMI e aqui ficou DMI J. Então separei isso, não fiz nada mais. Vamos uniformizar, colocando aqui esse índice aqui é M, né? Então esse nosso índice aqui é I com I, J com J, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, a gente pode, como esse índice M está livre, eu posso chamar esse índice aqui de J, e claro, colocar aqui um delta de JM, só para poder fatorar esse DNIF J e esse DNIF J. Era DNIF M, mas aí eu só botei o delta para poder fatorar o DNIF J. E a gente poderia escrever isso aqui da seguinte maneira: DNI, essa derivada aqui, atuando nesse objeto aqui. Vamos fazer outra coisa. Vou fazer de uma outra. Vou botar aqui DNI atuando assim. DNIF J, delta J, tentar ver se a gente acha uma derivada, vou botar a forma da derivada, qual vai ter DNIF J, mais gama N IJ DNIF I. Essa derivada aqui está em cima, né? O que dá para colocar em evidência nesse caso seria o DNIF J. DNIF J, né? Eu vou botar o DNIF J na evidência. Então aqui vai ficar. Não, mas aí coloca o
DNIF J Em cima, eu posso esse aqui em cima, né? Posso botar esse aqui em cima e esse aqui embaixo, não é isso? Posso botar esse aqui em cima, DNI em cima, fica DNI embaixo, esse não é esse, DNIF J, e aí aqui eu posso incorporar esse cara aqui, posso fazer esse gama NJ, DNI, FI, e tudo isso aqui atuando. Já botei o DNIF, não dá licença, vou pegar esse aqui, bota assim. Botar o DNI, eu tinha DNI, vamos fatorar. DNI está aqui, eu gostaria de botar aqui dentro, ficou DNI J, está certo. Mais gama N, DNI, está certo. Essas duas derivadas atuando aqui, esse objeto aqui atuando aqui. Não está certo, vamos botar aqui DNI J. Só ver se vai chegar ao que a gente quer. Então, olha só, a gente tem. Mas ó, a conexão é assimétrica, só para o pessoal. A Você conexão é poderia assimétrica. trocar o I com o J, Posso. porque aí vai ficar certo Porque aqui, olha índice só, contravariante. esse objeto aqui é um MJ que vai contrair com o J. Esse objeto aqui é um MJ. Eu estou pensando em fazer o seguinte, ó, isso aqui, a gente pode agrupar, isso aqui é MIJ DNIF. Vamos chamar isso aqui de um AMI. AMI MJ. Ou MJ. Assim, AMI MJ. Está incorporando esse FI aqui. Gama I, DI, FI. Então, isso aqui me joga o índice Mi e me libera esses dois índices MJ. Aqui eu tenho DI, FJ, e aqui eu tenho um delta MJ atuando no DI, FJ. Professor, Oi? só que a equação não está batendo em cima, não. Eu acho que eu tenho que fazer o Eu acho contrário. que é o seguinte, É a derivada. quando a derivada está dentro. Isso. Tá certo. Obrigado. Eu acho que é isso mesmo. Vou botar essa, a derivada, seria alguma coisa em que. Tem uma derivada solta dentro. Esse objeto aqui tem um caráter de ele tem caráter de um vetor. A gente viu que ele se transforma como um vetor. Se ele se transforma como um vetor, eu posso gerar derivada covariante dele, então eu deveria ter derivada covariante, seria melhor fazer isso mesmo. Vamos botar esse objeto aqui, vamos botar uma derivada exterior, quer dizer, a derivada que vai ficar por fora, deveria ser a derivada covariante. Então vamos botar o seguinte, a gente vai colocar aqui DMI, delta MJ, vamos fazer isso. DMI, delta MJ. Mas vou fazer aquilo que eu chamei aqui, vamos chamar esse objeto aqui de um AMI contraindo esse índice com esse índice, depois a gente vai renomear isso aqui. Então, gama MIJ, DMI, FI, vai ser um AM, AMI, índice MJ. Tudo isso aqui vai estar atuando com DMI, FJ. Vocês concordam? Concordem aí, então ficou DMI, FM, mais, tá? Então, isso aqui você está observando bem, parece uma derivada covariante, derivada mais uma conexão, atuando num vetor. Quer dizer, esse objeto aqui, a gente sabe, do ponto de vista dos difeomorfismos, esse objeto aqui tem um caráter covariante, é um vetor da variedade. Todo vetor da variedade, ele tem que estar sujeito a uma derivada covariante, não uma derivada ordinária. Então, o que a gente pode imaginar é o seguinte, a nossa ideia pode reescrever. Tudo isso, por enquanto, é formal, não demos significado. Eu botei um AMI, mas ninguém está dizendo que esse AMI é campo de gate ainda. Só estou aproveitando os índices, né? A única coisa que a gente fez aqui foi organizar os índices. Então, basicamente, a gente está escrevendo essa equação desse modo. Uma derivada DI, como toda derivada covariante, ela tem dois índices, tem os índices da representação, DI e MJ, atuando em DI e J. Então, é isso que a gente está querendo dizer. No fundo, a gente pode, se quiser, grafar essa equação assim. DI, DI igual a zero. Agora, explicitando os índices da representação, então essa derivada covariante, aqui, essa derivada covariante para nós, né, então ela vai ser definida desse modo. É a derivada ordinária vezes a identidade, a matriz identidade, mais esse termo, né, que é o AMI, um índice de MJ,
Só isso aqui, atuando aqui no DFJ. E aí, esse AMI, isso aqui é crucial para nós, esse AMI MJ, ele foi definido como sendo o Cristófilo, o gama M, IJ, DI, FI. Isso, na literatura, eles chamam, vamos dizer assim, o chamado é o pullback de uma conexão. Isso aqui é uma conexão. Vamos ver se isso aqui tem caráter de conexão, mas em princípio eu estou transformando uma conexão, que é a conexão no espaço interno, que é o Cristófilo, aquele espaço interno, né? E através desse produto aqui, dessa contração, eu estou gerando alguma coisa que tem caráter espaço-temporal. Eu estou gerando, e esse campo aqui, vamos ver o que ele pode ser, mas ele tem uma estrutura, ele está muito preparado para ser uma espécie de um campo de Young-Mills, porque ele tem o índice espaço-tempo, quer dizer, ele está covariantizando essa derivada aqui, ele está covariantizando essa derivada dmi. Então agora a gente tem que a derivada dmi virou isso aqui. Aqui não preciso covariantizar, porque esse objeto aqui já faz o papel do campo que está na representação, vamos dizer, da representação fundamental do grupo de diffeomorfismo. Quer dizer, esse objeto aqui se transforma assim, dmi, φ, j, linha, D, filinha J, D, Fi, dmi, Fi. Então, esse campo é como se ele se transforma nessa representação, nessa matriz R, J, I, isso aqui, tem esse que é como se fosse assim, sei lá, vamos chamar isso aqui de campo I, linha J, R, J, I e J. Então, é a típica transformação de um campo que está numa certa vetorial, de um campo que está numa certa representação de um grupo. E aí, para eu agora, quando eu for tirar a derivada desse objeto, eu tenho que tirar uma derivada covariante. Então, esse objeto, que é o dmi φ, ele se transforma como um vetor do grupo de diffeomorfismos. E aí, agora, uma derivada dele, né? A derivada dele é que vai precisar ser covariantizada. Então, essa derivada aqui, ela está atuando nesse objeto aqui. E esse objeto aqui está fazendo o papel do nosso IJ, como se fosse um campo de matéria que está numa certa representação de um grupo, representação fundamental. E agora esse campo, a derivada dele, para poder ter simetria, se for o caso de uma simetria local, ela vai ter que ser covariantizada. Então vamos olhar então, do ponto de vista que é esse objeto aqui. Então esse objeto, ele está sendo formado a partir da conexão da variedade e desse vetor aqui. Vamos fazer então uma transformação geral de coordenadas, um diffeomorfismo, para ver como é que esse objeto reage ao diffeomorfismo, porque ele tem dois índices. Observando que esse campo é como se fosse um campo de Young-Mills que está tomando valores, né, numa certa representação. É como se eu tivesse assim, ó, A, Mi, A, GA, e aí, vou botar assim, A, GA, e esse GA tem elementos de matriz MJ. Então eu estou pegando os elementos de matriz dos geradores, que estão implícitos aqui. Vamos pensar que tem uma estrutura típica, né, de Young-Mills, mas a gente tem que ver como esse campo aqui, esses índices aqui, são índices da variedade. Então, se eu fizer uma transformação de diffeomorfismo na variedade, esses índices aqui, claro, vão reagir, mas eles vão reagir através dessa combinação. Então, a ideia agora é ver como o objeto que nós definimos ali, para ver se ele é um campo de Young-Mills mesmo, ele tem que ter uma transformação típica de um campo de Gauge. Ele tem que ter uma parte homogênea, que se transforma na representação adjunta, e depois a parte não homogênea, que pega as derivadas dos parâmetros da transformação. Então vamos fazer um diffeomorfismo, né? Então esse diffeomorfismo vai fazer com que φ vá no filinha aí. Então todo mundo já sabe como a métrica se transforma, né? Para a inversa da métrica,
precisar da inversa da métrica, se transforma de forma contravariante. Então, se a gente conhece as transformações da métrica, da inversa da métrica, a gente automaticamente conhece as transformações do Christoffel. Então, esse exercício aí, quem quiser fazer, pode fazer. Então, sobre um difeomorfismo, aqui, né? O nosso gama I. Vou botar assim, J, K. Apaguei, estava aqui isso, estava, não me lembro, era gama linha, M, né? MJ, né? Mas eu acho que gama M, IJ, né? Então, esse objeto, segundo o difeomorfismo, então, ele vai se transformar a primeira parte como um tensor. Então, vamos ter aqui dφ' M, vamos dizer aqui, dφ'. dφ' M, os índices aqui se transformam contravariantemente. Então aqui nós vamos ter o dφ'. Então isso aqui vai dar, vamos ter 3 fatores aqui, porque nós temos 3 índices, né? E aí aqui nós vamos ter o gama K, o primeiro índice. Depois esses índices aqui são covariantes. Então vamos ter aqui dxk, dx, dφm, KL, né? A M já tem, vou botar aqui dφ' J e aqui LP. Então, isso, claro, se a conexão fosse um verdadeiro tensor. Primeiro termo aqui corresponde a esse índice contravariante e esses 2 índices aqui como se fossem covariantes. Só que isso aqui é uma conexão. Fazendo o cálculo, né? Vocês conseguem ver? Deve ter um termo assim, D. Dφ' K, que é M, né? dφ' M, D, K, não tem K lá, essa aqui, o derivado da segunda, relação M, então esse termo aqui, essa relação aí, é a relação que mostra, né, a transformação da conexão de Christoffel sobre o difeomorfismo, né? Transformação da conexão sobre difeomorfismo. E aí esse termo aqui é o termo que a gente seria, não tem nada a ver com a conexão. Ele é um termo completamente inhomogêneo. É o termo que caracteriza o fato de ser uma conexão. Dá o caráter de conexão. Ele é simétrico em IJ, como deveria ser, eu acho muito mais claro. Acho que sim, acho que está certo. Bom, eu não fiz o cálculo, mas aí a gente já fez um dia na vida. Quem quiser fazer um dia na vida, vale a pena fazer só um dia na vida, depois nunca mais. Só na hora de dar aula. Você, quando chegar em Juazeiro, vai mostrar para o Augusto, que você aprendeu, você pode mostrar lá para o teu mestre. Mas para uma vez na vida que é um cálculo completamente imbecil, que é só fazer derivada o tempo todo. Usar a métrica inversa, virar delta, não tem muito mistério. Bom, imaginando que isso aqui esteja correto, que a gente então, quer dizer, a gente sabe como esse objeto se transforma. Então a gente pode escrever o seguinte: qual vai ser a transformação do nosso amigo? Então nós tínhamos esse objeto aqui, A, linha, I, M. Então, esse objeto agora transformado ele vai ser gama linha, M e J. DI, filinha, I. Certo? É a transformação, é o objeto transformado. Mas agora vamos usar aquelas relações lá. Então a gente vai ter o gama linha, N, então esse gama linha, N e J está aqui. O que nós vamos precisar fazer? Contrair tudo isso aqui. Um DI, filinha I. Esse vai como um vetor, né?
Oi? O índice, o demi filhinha aí vai como se fosse um vetor no índice, né? A Ah, transformação isso, dele. isso aqui é um vetor, exatamente. Então vamos explicar agora com isso aqui. Vamos colocar aqui demi, filhinha, i. Vamos multiplicar esse lado por isso e esse lado por isso. Está aqui, vamos colocar aqui demi, filhinha, i. Só que demi, filhinha, i, como você falou, vai como um vetor. Isso aqui é d, filhinha, i, d, fi, que, demi, fique. Vamos colocar assim. É esse objeto aqui. Então, demi, filhinha, i. Tá? Demi, fique, certo? Então a gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira. O primeiro termo tem esse demi, filhinha, i aqui, ó. Vai cancelar com esse e vai produzir um delta de LQ. Vamos colocar o primeiro termo. Então, vai ficar assim. D, filhinha, N, D, ficava. D, fique, D, filhinha, J. Vou colocar assim. E aí, esse termo aqui fez com que o L virasse Q. Vai produzir aqui o carta Q, P. E aqui, demifique. E aí, esse objeto para nós já identifica. Ele é o nosso ami, capa, P. Capa contra variante, P por variante. Agora temos o nosso termo homogêneo. Pera, gente, só. Não, isso aqui não tem nada a ver. Olha só, a capa não dá confusão. Isso aqui, nós vamos colocar aqui. Demi, filhinha aí. Foi isso que nós fizemos aqui, né? Colocamos aqui o demi, filhinha aí. E colocamos aqui o demi, filhinha, tá certo. E aí agora estamos fazendo as contrações. Então, desse lado esquerdo aqui, o que a gente tem é o a, mi, demi, filhinha aí, é o a linha, mi. Vou botar assim, aí, a mi, n, j, linha. Vou botar assim, linha. Então, transformação do ami, nj. Em função, então, isso aqui é uma transformação homogênea. É bem parecido com o padrão de Young-Mills. Agora a gente tem esse termo aqui. Esse demi, filhinha aí, essa derivada aqui, né? Ela veio com essa derivada aqui, filhinha aí, vai produzir aqui uma derivada de ficar, então você vai produzir esse fator jacobiano aqui, d, filhinha n, d ficar, tá? E aí, nós vamos ter a derivada desse objeto aqui, opa, d, filhinha, opa, isso aqui está, né, esse aqui ficou aqui. Então, demi, filhinha aí. Então, isso aqui é derivada em relação a fique, e a derivada de fique em relação a mi. Então, isso aqui é demi do d ficava, d filhinha, j. Certo? Então, isso aqui eu isolei, isso aqui, né? Isso aqui está multiplicando, está contraído. Agora, esse pedacinho aqui, ó, derivar em relação a filhinha é a mesma coisa que derivar ficar em relação a filhinha j em relação a fique e derivar em relação a demi fique. Então, ficou um demi de ficar em relação a filhinha j. Então, aqui tem m, tem os índices livres, são m e j. M está contraído, está livre, e j tem que estar livre. K e P. Aqui é a mesma coisa. M e J estão livres, K está contraído. Só confirmar uma coisa, dentro do demi tem uma regra da cadeia Tem, do defique. isso, tá? Então a regra da cadeia do defique. E aí fica esse termo aqui completamente no homogêneo. Então o que a gente está observando aqui é o seguinte, vamos reescrever isso aqui. Então vamos ter a mi, se quiser botar a linha aqui, tanto faz, né? A linha, M, J. Vamos chamar esse objeto aqui de uma matriz, vamos chamar isso aqui de RNK. Essa matriz aqui é a matriz inversa, é o R-1
menos 1 JP. Menos 1 PJ. E aí aqui o AMI KP. Então, porque essa aqui, se eu definir isso como a minha matriz R, a gente sabe que o derivado do φ em relação ao φ é a matriz inversa, o jacobiano inverso. Por isso que eu estou chamando de R menos 1 PQ. E aí aqui nós vamos ter mais, isso aqui é a nossa matriz R, então isso aqui é o RLK, isso aqui é o DMI, e isso aqui é o R menos 1. Ou eu posso fazer o contrário, se quiser. Vamos fazer para... tá legal. Um padrão de Young-Mills, só questão de convenção. Quem é R, quem é... Um é R e outro é R menos 1, é isso que importa para nós. Capa, J. Então, se nós obtirmos os índices MJ, a gente no fundo está mostrando o seguinte: esse objeto, esse campo aqui, a linha Mi, tirando os elementos de matriz, ele vai se transformar como R, AMI, R menos 1, fica a estrutura dos elementos, RMK, KP, o produto matricial vem essa, vezes essa, mais R, DMI, R menos 1. Então a gente vê que na equação de campo do modelo sigma não linear, nós temos uma derivada covariante calculada com essa conexão A, que atua em cima do campo do modelo sigma. Eu não vou explicitar os índices aqui, seria uma derivada covariante NJ, algo desse tipo aqui. Derivada covariante tem sempre dois índices, né? O índice da identidade, o índice da representação adjunta, isso aqui é quanto do J com a zero. Então, e temos um grupo, então, R aqui. Quer dizer, então, esse campo de Young-Mills que está aparecendo para nós, na verdade, não é um campo de Young-Mills elementar, como é o campo de Young-Mills que depois nós vamos acoplar pelas isometrias locais. Lá, eu estava dizendo, aquele é um campo de Young-Mills extrínseco. Esse campo de Young-Mills que está aparecendo aí, aquela transformação típica de campo de Tate, né? Que é a transformação adjunta, como se esse objeto fosse realmente um vetor, né? Tensor, e a transformação inhomogênea que dá o caráter de Young-Mills. Do ponto de vista infinitesimal, é aqui que vai sair o nosso termo dmi ômega A, epsilon A. É o termo inhomogêneo, é o termo que dá o caráter de campo de Tate, né, ao campo amigo. Então nós temos a equação de campo, então, o modelo sigma não linear, ela pode ser colocada sob a forma de uma derivada covariante, onde essa conexão, que define essa derivada covariante, é o que a gente chama de uma pullback. Pullback é a volta, né? Normalmente o pessoal, eu nem vejo isso traduzido no português, pullback connection. Igor, você de repente lá na matemática, o pessoal ia traduzir isso. No matemático, eu gosto de manter. Deve ter, mas eu não conheço. Eu acho que os matemáticos não conheço essa estrutura, de manter muito esses símbolos, né? Os nomes ficam sempre mais feios, né? Conexão para trás, conexão marcha ré, alguma coisa assim. Então, essa conexão aqui, ela foi definida. Então, o que é importante é o seguinte, que esse objeto aqui, ele vai ser função dos campos do modelo sigma, porque ele foi definido assim. Esse objeto aqui tem um caráter, tem dois i, só para poder explicitar aqui, né? Então, ele é a conexão do Stoffel aqui. Que tudo isso aqui depende de φ, via métrica, a derivada da métrica, a inversa da métrica, e aqui o vetor dmi. Então, é um campo de Gauge, né? Quer dizer, esse AMI aqui faz o papel de um campo de Young-Mills composto. Não elementar. Então, quer dizer, ele é intrínseco, né? A geometria do modelo sigma.
que se chamou de composto? Composto porque ele é produto de campos fí. Ah, sim, 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 sim. Ele é nesse sentido, ele não é um campo elementar, que é como aquele campo externo que eu trago para fazer o gauge. Ele é um campo que ele é a combinação das coordenadas, dos campos do modelo sigma. Então, é nesse sentido que ele é um campo de Yang-Mills composto. Né? Então, é uma outra visão de Yang-Mills. Se você quiser, por exemplo, se a gente fizer esse problema em física, mecânica analítica, como o Bibo falou, pegar uma partícula em movimento em cima de uma esfera. Imagina que a gente tem uma esfera, tem um problema n+1 dimensional, e aí eu vou pegar a minha partícula, tem coordenadas generalizadas QI em cima da esfera. Aí, se as coordenadas QI estão em cima de uma esfera, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, a ação cinética dessa partícula vai ser GJ de Q, QI ponto, que aí agora eu só tenho derivada temporal, QJ ponto. Então, isso aqui é a energia cinética da partícula. Claro que tirando as equações de campo, o que eu vou tirar? Vou tirar as geodésicas. Essa partícula em cima da esfera, ela está livre em cima da esfera, quer dizer, livre em cima da esfera significa que tem um vínculo, está responsável por essa métrica. Então, essa equação aqui, no caso da partícula vinculada à esfera, ela vai ser derivada temporal, que não tem derivada em relação às coisas, tem só derivada em relação ao tempo, o problema é unidimensional, dt do A, atuando no, vamos dizer assim, dt A e J, atuando na coordenada P ponto J. Claro que essa derivada aqui, então, sendo, se a gente quiser olhar essa equação do ponto de vista, né, da derivada covariante, essa equação aqui, ela está me dizendo que eu tenho, o primeiro termo aqui é a derivada temporal, com delta e J. Então eu tenho Q dois pontos I, e aí aqui nós vamos ter mais gama I, J kappa, Q. Kappa, J, Q, kappa ponto, Q ponto J. É só substituir, a mesma coisa que a gente fez, essa derivada covariante vai ter o delta de IJ. Então, o delta de IJ no primeiro termo com DDT. Vai ficar Q dois pontos I. E aí aqui vai aparecer a conexão. Gama I, kappa J. Isso aqui faz o papel do nosso campo de Yang-Mills. Então, aqui é como se eu tivesse um campo de Yang-Mills, mas eu só tenho uma coordenada espaço-temporal. O campo de Yang-Mills é um campo de uma única componente, quer dizer, é um campo de Yang-Mills no tempo. É como se eu tivesse aqui isso aqui é DDT do que kappa. Então fica um AT, elemento IJ, atuando no Q ponto J. Então essa equação dessa geodésica, né, aparece um campo de Yang-Mills, quer dizer, já num probleminha simples, né, de partícula vinculada, a gente pode apresentar o campo de Yang-Mills, né, os meninos que estão começando a fazer mecânica analítica. Já aparece um campo que está permeando, né, está mediando a geodésica da partícula em cima dessa esfera. E esse campo aqui se transforma, é tudo igual, é só fazer I igual a T. Só tem um índice só, o I igual a T, e transformar meus campos em coordenadas generalizadas. Então, é um problema multidimensional, um problema de uma mecânica muito simples, né? E aí tem esse campo que vai sofrer esse tipo de transformação. Então, nesse nosso caso, eu vou ter aqui um AT de P, e aqui vai ficar Q, aqui vai ficar o Q ponto. Dmi vai ficar a derivada temporal, né, do campo do Q. Então, a mesma coisa, sai, esse problema já mostra que a gente tem uma estrutura de Yang-Mills num lugar muito simples, como o problema de uma partícula vinculada. E aí, quem é esse grupo, né, essas matrizes aqui? Então, essas matrizes aqui são as matrizes associadas, né, às isometrias. Então, na verdade, um campo de Yang-Mills com um grupo de gauge, né, a matriz, quer dizer, a representação é feita por essas matrizes aqui, quer dizer, eu estou dizendo isso aqui, né, R, N, K, são os jacobianos do estereomorfismo, D' N, D' K. Então, a gente está... então, esses campos de gauge, né, estão associados a esses diffeomorfismos. Vamos pensar o seguinte também. Se eu estou numa variedade n-dimensional e ela é riemanniana, então o espaço tangente
ao espaço target, né? Eu tenho um espaço target da variedade, que é um espaço n-dimensional. Então, é um espaço curvo n-dimensional, quer dizer, riemanniano, com métrica positiva definida. Associado a cada ponto dessa variedade, eu posso associar um espaço euclidiano, não é um espaço euclidiano n-dimensional, plano, que é a variedade plana tangente em cada ponto, né? Nesse espaço aqui, é um espaço euclidiano n-dimensional real, o grupo de estrutura desse espaço é o S ou a N, que é o grupo de invariância natural, uma variedade curva, quer dizer, no espaço tangente, né, quando eu faço a conexão com a Filmine, quer dizer, posso definir aqui, já fez lá o curso de supergravidade, pode definir uma Filmine na variedade do modelo sigma, que vai ter o índice mundo e o índice flat. A gente define essas Filmines, né, posso definir a Filmine, tem uma conexão de spin também, posso definir aqui a nossa conexão de spin. E aí, essa conexão de spin, que vai estar associada a essa conexão, ela é uma conexão de spin do grupo SON. Então, quer dizer, eu tenho uma simetria de gauge local SON. Esses campos de Young-Mills são campos de Young-Mills, na verdade, de um SON. Então, aqui, apresentados sob a forma do grupo de isometria. Mas nessa variedade curva, eu vou poder definir, eu vou poder fazer a transição do espaço mundo, do espaço curvo, para o espaço tangente, né, através das Filmines. A conexão de spin, então, é a conexão que faz, né, esse transporte paralelo em cima da variedade curva. Então, na verdade, a estrutura de Young-Mills está aqui, e por trás de tudo a gente entende quem está coordenando, né, quer dizer, quem está fazendo o controle do Young-Mills é um grupo SON, que é o grupo de estrutura do espaço tangente à variedade curva. Então, era isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Dentro do modelo sigma, nós temos uma estrutura de Young-Mills natural, isso aí não tem nada a ver com a isometria, isso aí é a pura geometria da variedade. E agora sim, nós já tínhamos visto o inverso, né? Podia ter feito o contrário, mas eu queria chamar a atenção de vocês, primeiro para as simetrias do modelo sigma. Então, a gente tem a simetria associada às isometrias, que a gente pode fazer locais. Quando a gente fizer as isometrias locais, vai aparecer um grupo de Young-Mills associado às isometrias da variedade. Aqui eu tenho SON. SON é o grupo de estrutura do espaço tangente. O grupo de isometrias vai ser um subgrupo de SON. Quando a gente for fazer o gauge, como esse espaço aqui, quer dizer, o grupo completo, né, mais completo, de rotações do espaço tangente é o SON, o grupo de isometria vai ser, no máximo, SON, vai ser um subgrupo de SON. E aí a gente vai fazer o gauging, quer dizer, vai ter um campo de Young-Mills associado ao gauging do subgrupo de SON, que é a isometria local, mas ao mesmo tempo nós temos esse SON aqui coordenando esse campo de gauge que está presente, esse campo de gauge composto. Então esse campo de gauge é o que eu estou chamando de campo de gauge intrínseco. Então esse tipo de discussão aparece em conexão, né, com os modelos CTN, e na supergravidade isso apareceu em conexão com as supergravidades, quando se estudou as supergravidades estendidas, esse tipo, né, vou colocar assim, então, assim, essa categoria de campos de Young-Mills compostos, né, essa, não elementar, vou colocar assim, né. Isso aí, você trouxe uma discussão, né, que é na supergravidade, por exemplo, uma supergravidade estendida, por exemplo, n igual a 8, que a gente pensa, a gente tem o grávico, quer dizer, uma supergravidade, a gente parte do grávico, que tem spin 2,
Então, eu tenho um gráfico, multiplicidade 1. Depois eu posso ter 8 campos de spin 3 meses, eu vou ter os chamados 8 gravitinos. Depois eu vou chegar no setor de spin 1, que vai ser a combinação de 8, 2 a 2, né? Que é 8 fatorial sobre 2 fatorial, 6 fatorial, 3, 7, 56 por 2, 28. Então eu teria 28 campos aqui de spin 1. 8. 56 campos. Meio. 112. Spin 3 meios. Botando aqui a multiplicidade que está aparecendo dentro da spin 1. Vai ser 28. Meio. 56. 0. Então, essa seria a estrutura do multiplete da supergravidade N igual a 8. E esses campos de gauge que estão aparecendo aqui, aí, claro, 28 bósons. O modelo padrão tem fóton, W+, W-, E0, 4, mais 8 gluons, 12. Então, nós temos 12 campos de gauge no modelo padrão. Aqui, essa supergravidade dá 28. Mas o problema da interpretação dessa supergravidade que fez seria uma teoria de gauge onde os campos, dessa supergravidade, os campos de gauge aparecem exatamente com essa estrutura. São campos de gauge compostos, né? Através de um modelo sigma que está presente na supergravidade N igual a 8. E aí a interpretação é o que seria, como interpretar os bósons vetoriais W+, W- e zero como objetos compostos, né? Claro que o LHC ainda não mostrou nenhuma evidência de uma composição dos bósons das interações fracas. Nem o Higgs, o próprio Higgs ainda parece ser uma estrutura elementar. Então isso foi um primeiro problema não, mas assim, um primeiro ponto de obstáculo para se dar um caráter fenomenológico da supergravidade N igual a 8, que nessa época, início da década de 80, aparecia como a melhor formulação para uma teoria unificada, porque você unifica todos os spins, você vai desde o spin 2, que é o graviton, passa pelo setor de spin 3 meios, pelo setor, aí o modelo padrão começa a entrar aqui, o setor de spin 1, a matéria de spin meio e o setor de Higgs no spin 0. Claro que a multiplicidade aí são exageradas. E aí você imagina, tem que fazer um mecanismo de quebra de supersimetria para reduzir esse modelo a um modelo menor. Mas já aparecia, quer dizer, quando se dizia, talvez essa supersimetria, N igual a 8, ela seja uma teoria mais fundamental num nível pré-ônico. E aí esses objetos seriam compostos de objetos mais elementares, que seriam os prédios. Isso mais ou menos era a situação até 1983, 84. Com o advento das teorias de cordas, aí a supergravidade já passou a ser uma teoria menos fundamental, e aí você imagina que quem ganhou o status da verdadeira teoria fundamental foram as teorias de cordas, e a supergravidade já aparecia como uma teoria efetiva. Mas um problema da supergravidade N igual a 8 é justamente interpretar o que sejam campos de gauge compostos. Então, o problema aparece aqui. Na matéria condensada, quando a gente estuda, como eu falei com vocês, ferromagnetismo, a formulação de ferromagnetismo, modelo de Hubbard, aparecem modelos do tipo CP2, CP2, e esses modelos CP2 trazem também campos de gauge compostos. Na próxima discussão, eu vou só finalizar isso trazendo esses modelos CP, alguma coisa, quer dizer, vamos trabalhar o modelo sigma. Hoje praticamente a gente trabalhou o modelo N-esfera. O exemplo que a gente deu aqui é genérico, né? Mas a gente se baseou mais no caso do vínculo né? da esfera SN, SON mais 1, que era o grupo de isometria, né? Vínculo era Φ igual a 1 sobre SON. Próxima aula a gente vai falar então do modelo CPN, que ele é mais rico um pouquinho, porque ele tem uma estrutura daquilo que nós chamamos de grassmannianas. São essas variedades desse tipo, SON mais 1, SON próximo. Então esses modelos aqui são bem interessantes também. Há muitos trabalhos da década de 70 e 80 sobre o confinamento, fez aí trabalho mais sobre o confinamento, também o Solera deve conhecer muito bem,
São esses trabalhos, esse trabalho feito pelo Dada Dweck. O Dweck eu acho que não é de Nápoles, né? Você chegou a conhecer o Dweck? Ele trabalha em Copenhague, ele estava no Nordita, ele era professor no Nordita. Eu conheço, Dweck eu conheço porque O Franco. Ela fez o doutorado. Eu não conheço ele. Você não conheceu o pessoal? Ele já deve estar aposentado, porque ele deu aula pra gente na CISA em 81, e ele já era um senhor, ele era Tem as notas dele. Tem as notas do Dweck, né? Ele trabalhou no Dweck, Dada, lá em Turim, e o Licher, na Alemanha. Eles fizeram uma série de trabalhos muito interessantes sobre essa discussão de modelos CPN e campos de gauge compostos, tá? Em associação com a física com a QCD. Então quem quiser ler alguma coisa relacionando modelo CPN com confinamento, são os trabalhos do Dada, Dweck e o Licher. É um tópico interessante, se alguém quiser aprofundar um pouquinho, tá bom? Então é 1 hora, eu acho que deu pra gente fazer. Pois não? Pode falar, tchau. Vai lá aí. Francesco. Fala aí. Então, esse campo aqui, esse Jan-Minsk que a gente achou agora, Isso. esse apareceu porque acopla com essa estrutura do espaço tangente à nossa superfície. Isso. Quer dizer, eles funcionam como campos de gauge também do espaço tangente. Se você tem um grupo SON, que é um espaço tangente. A natureza desse espaço é a gente que decide. É a física que postula esse espaço tangente. Então, a gente pode escolher, por exemplo, nesse caso CPM, a gente pode mudar esse espaço tangente. Isso. Mas, esse aqui não é uma coisa que surge de o espaço não é uma imposição, porque o teu espaço, vamos dizer, imagina que você tem uma variedade riemanniana. Aí você tira o espaço tangente em um ponto. Então, esse espaço tangente, naturalmente, você faz a métrica, né? Quer que seja gradiente. Isso, exatamente. Você tem DS2, vamos dizer assim, G e J. Aqui as coordenadas DXY, coordenadas curvilíneas. Se você agora projeta isso aqui nas coordenadas planas tangentes, né? Isso aqui vai te dar a métrica delta AB, DXA, DXB. Quer dizer, na verdade, o que você tem é o seguinte: GJ, Q é IA, Q é JB, igual a delta B. Quem te dá, se o teu espaço é riemanniano, a métrica plana correspondente a essa métrica curva é o próprio delta. Então você tem um espaço euclidiano, então o grupo de isometria da identidade é o SON. Tá? Se você tiver uma variedade CPN, essa variedade CPN é uma variedade 2n dimensional. É uma variedade 2n dimensional e você pode associar ela com SO de 2n também. Que é uma variedade 2n dimensional, então o grupo de estrutura é um SO 2n. Agora, se o espaço fosse riemanniano, no caso da relatividade geral, o espaço tangente é Minkowski. E aí, o teu grupo, então aqui não vai sair a métrica plana. Vai sair a métrica, vai sair o eta, exatamente. E aí, o seu grupo de estrutura é o grupo de Lorentz, e não mais o grupo SO, né? Não é SO4, mas é um SO3. Então, esse espaço aqui é a gente que decide. Isso. Então, esse aqui é livre nesse caso. Não surge natural. Não surge natural. Então, essa estrutura aqui, desse amor que você produziu agora, independentemente do espaço tangente que a gente esteja considerando, esse aqui vale. Isso aqui vale. Independente entendeu? Ela é mais universal. Entendi. Independe do espaço tangente. Exatamente. Isso aqui é geral do modelo. Se for riemanniano para o seu o modelo está no espaço. Isso. Não está nessa. Isso, exato. Isso aqui sempre aparece. Isso. Exatamente. Sempre aparece. Tá bom? Então tá. Então agora, semana que vem é sábado de Páscoa, né? Então, eu acho que muita gente vai viajar, tal, quer dizer, eu não importaria de ter que dar aula, mas eu acho que seria natural liberar vocês, porque também a gente sabe que ninguém vai passear, vai todo mundo estudar nesse dia. É o dia que a gente tira para botar a vida em ordem. Então, se vocês quiserem ter aula, eu posso dar aula do outro curso de Suzy, mas se vocês quiserem dar um break, não é problema. Direto tem aula. Direto. Você só viu a paixão, não é a paixão direto, não.